Imagens que rodaram Pernambuco, o Brasil e o mundo. As imagens, infelizmente, deploráveis que nós tivemos na capital pernambucana. As brigas entre as torcidas que deixaram Recife com um cenário de guerra. E eu tenho que dizer, viu, Sócrates, que tá rolando no Twitter, inclusive, um documento, inclusive com o brasão da Polícia Civil de Pernambuco, afirmando que a Polícia Civil tinha realizado a comunicação de que essa briga, de que esse confronto iria acontecer. Essa comunicação foi realizada por parte da Polícia Civil de Pernambuco. E ontem, conversando, inclusive, com um torcedor da Inferno, eu estive ontem conversando com um torcedor da Inferno, e ele estava dizendo, Wesley, colocaram as torcidas muito próximas. O percurso que foi realizado, que foi traçado, foram percursos muito próximos. E isso fez com que realmente uma rixa que já existia, uma briga que já existia, acabasse estourando aí nesse confronto. Infelizmente. Agora, Sócrates, é uma denúncia séria que a gente traz aqui em se ter um documento, em se ter um dado de que um barril de pólvora iria explodir e nada de concreto se fazer mais efetivamente, né, Sócrates? Perfeito, Wesley. Deixa eu trazer aqui, vou tentar de forma rápida relembrar alguns fatos aqui da história de Pernambuco. A violência, ela começou a ocorrer nos estádios mesmo, dentro dos campos, né? E depois houve todo um aperfeiçoamento na época da Secretaria de Segurança Pública, não era nem STS ainda, isso é governo Jarbas, governo Miguel Arraes, isso é lá atrás. Começou a haver toda uma campanha para que isso não ocorresse nos estádios. E aí, os confrontos começaram a acontecer na porta dos estádios. Você vai lembrar que teve um período aqui em Pernambuco que existia a lei seca, que se colocava a culpa no consumo de bebida alcoólica para essa violência, né? Esse foi o primeiro momento. Depois, você vai relembrar que aconteceu uma morte de um torcedor do esporte próximo à Ilha do Retiro. Aconteceu agressão, tiro, morte de torcedor do Náutico nas proximidades dos aflitos. Você vai lembrar do caso daquela privada que foi atirada no estádio do Arruda, que vitimou uma pessoa também do lado de fora. Eu estou falando aqui, você vai lembrar que aqui em Caruaru nós tivemos um jovem sendo morto num confronto de torcidas também, ali nas proximidades da Avenida Rui Barbosa, também isso aconteceu. Então depois se criou todo um esquema de proteção para o entorno do estádio. Você pode ver que nenhuma dessas imagens aí, você não vê o Arruda, você não vê o Lacerdão em tipo de confronto desse modelo, você não vê. Você não vê Aflitos, você não vê Ilha do Retiro, você não vê a Arena de Pernambuco, porque se criou toda uma estrutura. E, no sábado, o Rafael Guerra, do JC, publicou na coluna Segurança essa informação que você está trazendo aí. Quem produziu esse relatório foi a Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, que entregou esse relatório na sexta-feira à Secretaria de Defesa Social, inclusive dizendo os locais onde os conflitos aconteceriam. No documento está externado os bairros como, no Recife, Caxangá, Dois Irmãos, Cordeiro, Detran, Afogados e adjacências da Avenida Norte. São esses locais que nós estamos vendo as brigas, essas imagens. Foram nesses locais onde já havia a comunicação para a SDS. A gente teve informações de que aconteceram confrontos em Prazeres, lá em Jaboatão, e também estava no documento. Enfim, tudo isso já estava de posse da Secretaria de Defesa Social. Se ninguém tomou uma atitude, se não foi feita nenhuma alteração no planejamento anterior, isso a gente vai saber posteriormente quando investigações forem aprofundadas. Mas o JC, o nosso Jornal do Comércio, o Rafael Guerra, na coluna Segurança, já havia apresentado esse fato. Vamos chamar o Waldson Balbino, ele que acompanhou toda essa balbúrdia, toda essa zorra na capital pernambucana. Waldson Balbino chega com a gente. Por onde passaram, eles espalharam medo e deixaram rastros de destruição. Faltavam horas para ter início o Clássico das Multidões, jogo entre Santa Cruz e Sport pelo Campeonato Pernambucano, quando os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais. As imagens, registradas em vários bairros da região metropolitana do Recife, são impressionantes e revelam tamanha violência entre os integrantes das organizadas dos dois times. Pegaram o cara só de ferro na cabeça dele. São cenas lamentáveis de briga entre os torcedores, depredação
e correria pelas ruas. Meu Deus, que bando marginal. Entre os registros mais impactantes estão os que 2 homens são cercados por torcedores da uniformizada do Santa Cruz. Eles são espancados por vários homens. Após o quase linchamento, os 2 foram deixados nus e há relatos de que um deles sofreu violência sexual com um objeto. O resultado dessas brigas generalizadas foi ao menos 12 pessoas feridas, socorridas e trazidas aqui para o Hospital da Restauração no Recife. 8 receberam alta médica e 4 continuam internadas em estado estável. Segundo a polícia, 20 pessoas foram detidas, 14 por violência após os confrontos nos bairros da Torre, Iputinga e Madalena. 3 pessoas foram presas em flagrante após uma tentativa de invadir o terminal integrado Pelópolis Silveira em Paulista. E outras 3 prisões ocorreram no Cabo de Santo Agostinho após confusão com o uso de explosivos. Para o jogo, a Polícia Militar de Pernambuco contou com 680 PMs sob o comando do 11º Batalhão. Após as brigas, o secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, afirmou que não houve falha no policiamento. Nós vimos as imagens, são imagens fortes. Eu posso dizer que não houve nenhuma falha no policiamento. O que nós temos e precisamos enfrentar existem torcedores e existem aqueles que querem brigar, querem entrar em confronto e muitas vezes podendo provocar mortes, né? E isso nós vamos apurar cada um dos fatos. Nós temos imagens, vamos processar, já estamos identificando alguma dessas pessoas para que respondam. Mas a gente precisa enfrentar esse problema de uma maneira forte. E para fazer isso a gente precisa ter o controle de quem compra um ingresso, né, saber quem foi. Logo após o clássico, a governadora Raquel Lira reuniu a cúpula da Segurança Pública do Estado. Raquel Lira lamentou os confrontos e determinou que os próximos 5 jogos do Santa Cruz e do Sport sejam sem a presença da torcida no estádio. Essa é uma medida para que a gente possa fazer efetivamente cumprir uma decisão judicial já transitada em julgado, em que se impede torcidas organizadas não regularizadas de ingresso no estádio. Então vamos trabalhar para que efetivamente possa se cumprir cadastramento biométrico de torcedores, para que se possa cumprir venda de ingressos com cadastro biométrico e reconhecimento facial, para que a gente possa inibir que aqueles grupos criminosos que se chamam de torcidas organizadas possam efetivamente ser banidos da presença nos estádios e, com isso, não causem baderna e crimes. Nós trabalharemos para que nunca mais aconteça o que nós vimos. Recomendação também feita aos clubes e à Federação Pernambucana de Futebol, pelo Ministério Público de Pernambuco e pelo Tribunal de Justiça. O cidadão ele não pode ficar refém no seu direito de ir e vir por conta de atitudes criminosas por parte de torcidas organizadas. O Ministério Público já ajuizou ações civis públicas para a extinção dessas torcidas, já foram julgadas, transitadas em julgados, mas ainda assim alguns insistem em mantê-las, ainda que sobre outro CNPJ, sobre outro nome, e propagando atos de covardia, de intolerância. Discutiremos ao longo dos próximos dias com a federação, com os clubes envolvidos, caminhos para que jamais um fato como o que ocorreu hoje volte a se repetir. Vários dessas pessoas que foram detidas serão apresentadas na audiência de custódia. Vou entrar em contato com o presidente do tribunal já para designar um maior número de juízes, no objetivo exatamente de acompanhar de perto todas essas medidas que foram iniciadas pela Polícia Civil e Polícia Militar, que resultará em inquéritos e processos em relação às pessoas que foram detidas. Principalmente aí, Wesley, a fala do Procurador-Geral José Paulo Xavier me parece a mais consciente, porque quando a governadora fala da não permissão de torcidas não regulamentadas, ela está se referindo justamente a 2 torcidas que foram
oficialmente, quando eu digo oficialmente, é judicialmente extintas no estado de Pernambuco. Elas não existem mais, legalmente, que são Inferno Coral e Jovem do Esporte. Essas duas torcidas, elas foram extintas por ordem judicial. Só que o que é que aconteceu, e foi isso que o desembargador disse, foi aberto um novo CNPJ para ambas as torcidas. Hoje, a Inferno Coral é a Explosão Coral. E a Jovem do Esporte é a Jovem do Leão. São outros CNPJs, as torcidas anteriores não existem mais e elas estão banidas, realmente. Elas não podem mais estar nos estádios de futebol de Pernambuco. E elas não estão porque o CNPJ delas inexiste e porque agora são outros CNPJs com outros nomes. Essas pessoas que vão à rua, elas não fazer isso daí, que nós estamos vendo agora, elas não compram ingresso, elas não vão aos estádios, porque elas pouco se interessam pelo resultado do jogo. Ninguém aí está interessado em quanto foi a partida. Eles saem de casa para a destruição, para a balbúrdia, para quebra-quebra, para desordem, para causar o terror. Nas proximidades dessa imagem que você vê agora, tem um vídeo completo dessa imagem, algumas senhoras, duas senhoras, aparentemente na casa dos 70 anos, estão saindo de uma farmácia desesperadas. Elas foram comprar medicação, possivelmente, para alguém, estavam saindo desesperadas da farmácia porque elas encontraram na rua atos de terror. Isso é terrorismo acontecendo nas ruas de uma cidade da capital do estado de Pernambuco, mas não acontece só lá, não. Acontece em Caruaru, acontece em Santa Cruz, é porque o que aconteceu no sábado extrapolou tudo que já havia ocorrido antes, mas foi um escalonamento. Fechar estádios ou não permitir a entrada do gasoseiro, do cara que vende o sanduíche, do cara que vende o churrasquinho, do cara que vende o refrigerante, do cara que vende o aperitivo. É você tirar o alimento e tirar a renda extra dessas pessoas. Porque esses daí, eles não vão para o estádio, eles não querem saber o que está acontecendo, não. Eles saem de casa com paus, pedras na mão, com carros contendo foguetes e bombas, com motocicletas transportando porretes para reabastecê-los para que eles entrem nas brigas. Então, Wesley, infelizmente, é uma situação horrível e que, pelas medidas anunciadas, não haverá solução. Porque a solução apresentada não funcionou. Lembre-se que o Sport jogou com portões fechados, sem ter culpa da segurança pública e os fatos voltaram a acontecer. Estou me referindo àquele caso do Fortaleza, em que o ônibus do Fortaleza foi apedrejado, foi atacado na saída da Arena de Pernambuco. Resolveu o quê? Aconteceu pior no último sábado. Eu digo a você, Sócrates, brevemente para falar aqui que eu, como acho que você também, creio que você também, mas eu tenho colegas que fazem parte da Jovem, da Toca, da Fanáutico, da Inferno, de todas as torcidas organizadas de Pernambuco, fora do estado também. E a gente sabe que é organizada na raiz, na essência, lá atrás, quando se formou, nos primórdios, era realmente ser uma torcida organizada, que levasse a bateria para o estádio, que levasse alegria, que levasse faixas. Mas os anos, as décadas foram se passando e acabou se tornando isso que a gente está vendo, infelizmente. Mas eu tenho que reforçar aqui que eu discordo do secretário, né, da SDS. Eu discordo dele quando ele diz que não houve falta de planejamento, né? Se sabia que essas brigas iriam existir, realmente o número efetivo era suficiente, por que não se agiu diretamente para fazer com que essas brigas fossem evitadas? Aí, até conversando com alguns amigos, o pessoal estava dizendo, Wesley, mas não tem como impedir. Tem! Quando o Estado quer, eu duvido fazer, bota cavalaria, bota BOP, bota PM, bota o choque, a CIOSAC, o que quer que seja. Eu duvido o Estado não dizer assim, a gente quer fazer e não fazer. Agora, qual é o problema? Muitas vezes a polícia vai lá, age, prende, aí depois o cara, no outro dia, tá solto. Não adianta de nada também, né, minha gente? Não adianta de nada. Mas a gente fica na expectativa para que essas cenas não se repitam. Só que eu posso dizer a você, viu, Sócrates? Eu acho que toda essa confusão não acabou por aí. Eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda pela frente, né, meu amigo? Infelizmente, eu concordo com você e está tudo parado no Congresso Nacional. Por questão política. Lembre-se que a lei que abrangeria atos como esse, atos de selvageria, brutalidade, usurpação da ordem pública nas ruas,
está parada há 2 anos no Congresso Nacional por questões políticas. Eu sou azul, você é encarnado e a gente não vai à frente com lugar nenhum. É verdade, grande Sócrates. Muito obrigado pelas suas informações.